Nós viemos meditando nas últimas 2 semanas sobre os 2 primeiros capítulos de Gênesis. E Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 repetem muitas vezes um refrão. À medida em que Deus vai criando as coisas, o próprio Deus vai vendo o desenvolvimento da sua criação. E todas as vezes que Deus para olhar o que Ele está criando, Ele olha para a criação e diz: nossa, isso daqui ficou o quê? Bom. Ele vai dizendo: olha, e Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. No final do último dia de criação, Deus vê toda a sua criação. E Ele chega à conclusão que aquilo que Ele havia criado é o que, igreja? Muito bom. E então você fala assim: nossa, esse texto é inspirador, eu acho que eu vou fazer uma série de devoções nesse texto bíblico aqui, vou ficar um tempo com Gênesis 1, Gênesis 2. E aí de manhã você abre a sua Bíblia, faz seu devocional, é enriquecido pelos capítulos de Gênesis 1 e 2, fica maravilhado com toda a beleza da criação de Deus. Mas depois que você termina o seu devocional, você de repente vai tomar café com a sua família, e aí, como um antigo hábito, você liga uma televisão que tem lá na cozinha para ouvir noticiário. Ou então você, a caminho do trabalho, liga o radinho do carro e vai ouvindo o noticiário. E o noticiário pinta uma cena bastante diferente. Você ouve falar sobre assassinato, sobre corrupção, sobre violência, sobre roubos, golpes em aposentados, crianças violentadas, criminosos escapando da prisão, bombas que caem, aviões que caem, enchentes, desastres. E de repente no seu cérebro essas duas informações se cruzam, com uma clareza absoluta. Porque de um lado você ouve a Bíblia dizendo: Deus criou o mundo e tudo era muito bom. Mas você começa a olhar a realidade à sua volta e você vê um mundo que dificilmente nós poderíamos dizer que ele é bom. Com todas as injustiças, com a fome, a guerra e tudo o que permeia a nossa realidade, próximo de nós ou longe de nós, não importa. A grande verdade é que é difícil de nós juntarmos na mesma página as declarações de Gênesis capítulo 1 e 2 e do mundo que está diante de nós. Então, o que houve? O que deu errado? O que saiu do trilho? Nós vamos perceber que a primeira grande afirmação da fé cristã, e se você está aqui conosco, explorando o cristianismo e tentando entender um pouco melhor o que a Bíblia diz sobre Jesus e o lugar de Jesus no plano de Deus para nós, você vai descobrir que a primeira grande afirmação da fé cristã é que Deus criou o mundo bom e criou o homem justo e perfeito. Mas a segunda grande afirmação da fé cristã é que alguma coisa deu muito errado. E a realidade que aí está diante de nós não é o projeto original de Deus, mas é um projeto que já decaiu de um status original. E é justamente essa peça do quebra-cabeça que nós vamos encaixar agora nessa bricolagem que nós estamos fazendo, à medida em que nós lemos Gênesis capítulo 3, dos versos 1 até o verso 6. Abra lá comigo, por favor. Nós ainda estamos nas primeiras páginas da nossa Bíblia, assim como nas semanas passadas. Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Quando nós lemos esse texto, nós leitores modernos,
nós podemos nos sentir imediatamente desconectados desse texto. Porque ele nos parece um texto tão envolto em mistério, um texto no qual uma cobra fala com os seres humanos, um texto que tem tantos detalhes, e nós podemos sentir que esse texto ele está, de alguma forma, descolado da nossa realidade. Mas eu queria provocar a gente a pensar hoje aqui, como esse texto, com toda a sua simbologia tão profunda, ele na verdade nos ajuda a decodificar uma boa parte da nossa experiência interior que nos parece um tanto confusa. Porque todos nós, em algum momento, já tivemos a nossa consciência entrecortada por algum pensamento que pareceu a nós mesmos muito perigoso, mas muito pegajoso ao mesmo tempo. Quando alguma coisa passa pela nossa mente que diz assim, olha, você poderia fazer isso, e ninguém saberia, ninguém descobriria, você sairia ileso, tudo ficaria bem, você poderia ter isso para você poderia viver aquilo. E esse pensamento, por um lado, ele nos parece desejável, mas existe uma parte da nossa consciência que pensa, como isso que eu estou pensando agora é perigoso? Como eu poderia destruir a mim mesmo, a minha família, o meu casamento, o meu negócio? Como eu poderia destruir pessoas à minha volta se eu fizesse isso? E esse é um fato muito inexplicável da nossa experiência humana. O fato de que a nossa consciência ela é o palco de forças que se embatem, de um lado nos atraindo ou nos seduzindo, tentando nos cativar por caminhos e escolhas que não agradam a Deus. Mas por um outro lado, o estado de certa perplexidade que nós ficamos ao pensar determinadas coisas. Então, esse capítulo em especial nos coloca em contato com a tentação, a queda e todo um drama que se desenvolve a partir do pecado humano. E em especial hoje eu queria desenrolar com você alguns pontos específicos sobre esse texto. Nós vamos falar sobre o agente da tentação. Nós vamos falar sobre o foco da tentação. Nós vamos falar sobre o processo da tentação, o resultado da tentação e, finalmente, o que tudo isso tem a ver comigo. Você pode encontrar boa parte do que nós vamos conversar hoje no capítulo 5 do livro texto desse ano, que é o capítulo de costas para o eterno. A primeira coisa que nos assoma aqui aos olhos é o agente da tentação. A serpente do texto, esse animal absolutamente astuto que foi criado por Deus, ele aparece no jardim, ele está no Éden, e ele age ali com intenções absolutamente perniciosas. E nós podemos nos perder um pouco nos meandros do símbolo da serpente, do que ela significou no passado e do que ela significa em muitas culturas. Mas o fato é que a própria Escritura nos diz quem é a serpente. O texto de Apocalipse diz que a serpente antiga, aquele dragão que na verdade é o diabo, Satanás, opositor da igreja, identificando plenamente a serpente que age nesse texto e essa figura, esse anjo caído que é o grande opositor das nossas almas. Herman Bavinck, um teólogo reformado holandês, comentando sobre esse texto, ele diz assim: o que nos aterra é saber que o pecado não surgiu pela primeira vez na terra, mas no céu, na presença imediata de Deus, junto ao seu trono. E Stanley Orton também comenta esse texto dizendo: a Bíblia refere-se a um evento nos recônditos mais distantes do tempo, além da experiência humana, quando o pecado se tornou uma realidade. Uma criatura extraordinária, a serpente, já estava confirmada na iniquidade antes mesmo do pecado entrar no mundo por meio de Adão. O que significa dizer que esse texto nos coloca diante de uma realidade que é a seguinte: o homem, criado como um ser físico por um lado, mas espiritual por outro, como nós vimos na semana passada falando sobre a Imago Dei, está cercado por um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que se move ao nosso redor e que não está isolado hermeticamente de nós. A grande questão é que antes da criação do homem, Deus já havia criado outros seres pessoais, não dotados de um corpo físico como nós, os anjos,
E uma grande parte deles incorreu em rebelião contra Deus. Agora eles trabalham diuturnamente contra os propósitos de Deus, contra os propósitos da igreja, e para induzir e conduzir homens e mulheres ao pecado. O agente da tentação é um agente demoníaco, espiritual. E talvez isso seja muito curioso, né? Talvez você esteja nos visitando aqui hoje à noite falando, rapaz, é isso mesmo. Eu entrei numa igreja cristã, séria, em pleno século 21, e eu estou ouvindo falar sobre anjos e demônios, como se eu estivesse vivendo ali no desembocar da Idade Média. Que coisa mais antiga e antiquada. C.S. Lewis escreveu um livro, que talvez seja o livro mais popular de Lewis, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele diz o seguinte, na introdução do livro: o diabo ele fica muito satisfeito quando a igreja incorre em dois erros extremos a respeito de quem ele é. Ele fica muito satisfeito quando nós esquecemos que ele existe e que ele age, e nós atribuímos tudo ao psicológico e ao psiquiátrico, porque quando nós pensamos assim, ele permanece oculto para conduzir a sua obra. Mas ele também fica muito satisfeito quando nós atribuímos tudo ao diabo e vivemos num espírito de represália, como se nós estivéssemos oprimidos por poderes espirituais malignos. A glorificação do diabo, ele é detrimental para a igreja. Mas ao mesmo tempo, a percepção de que tudo é psicológico e psiquiátrico e que ele não existe, também é danoso para a saúde da igreja. Note como, de alguma forma, a Bíblia alcança um equilíbrio impressionante a respeito desse tema. Porque ao longo dos evangelhos, Jesus se confronta muitas vezes com os demônios. Às vezes até dentro da sinagoga. Mas o texto bíblico não está interessado em dar a centralidade para esses agentes. O texto bíblico faz referência a eles, en passant, mas não existe um interesse mórbido nesses agentes espirituais. A primeira coisa que o texto coloca diante de nós pode parecer uma ideia arcaica, mas é uma ideia que ajuda a explicar uma grande parte da nossa experiência interior. Algumas coisas que cortam a nossa consciência não são a nossa própria voz. São uma voz externa que fala conosco. O foco da tentação. Seria impossível da gente avançar nesse texto e entender o foco da tentação se nós não entendêssemos o que está em jogo com a árvore do bem e do mal. E nós vamos ter que retomar uma parte desse conteúdo na semana que vem, mas eu gostaria que a gente pudesse fazer algumas perguntas para o texto. A primeira pergunta para o texto é: o que é a árvore do bem e do mal? O Éden, cujo nome significa prazer ou deleite, não foi plantado pelo homem. Era um grande jardim que foi plantado por Deus. Deus plantou duas árvores no centro do jardim: a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Ao redor dessas árvores, muitas árvores frutíferas que foram colocadas ali para o deleite, para o sustento do homem e da mulher. Então pense comigo como a árvore do bem e do mal, em primeiro lugar, ela é um testemunho de que Deus é o único que detém o conhecimento do bem e do mal e, portanto, o Criador tem um lugar único e exclusivo em toda a sua criação. Augustus Strong diz que a presença dessa árvore no centro do jardim é um testemunho concreto do lugar único de Deus como aquele que é Criador e um testemunho desse lugar único de Deus para o coração da criatura. Então, de certa forma, é um marco, é um símbolo desse lugar único de Deus em toda a criação. Mas, em segundo lugar, a árvore havia sido feita motivo ou matéria de um pacto do homem com Deus. Os teólogos reformados chamam isso de pacto das obras. É o pacto que Deus celebrou com Adão. A palavra pacto ela não aparece no texto em nenhum momento, mas todos os termos do pacto estão aí. Existem os pactuantes, existe o termo do pacto, que é a árvore, existe uma promessa implícita de vida contínua, existe uma punição de morte certa, à medida em que o homem, se assim o fizer,
desobedecer ao mandamento. Então Deus celebra um pacto com Adão, o pacto das obras. Bom, quando eu ensino esse texto para pessoas que estão aprendendo os rudimentos do cristianismo, em algum momento elas sempre fazem uma pergunta, que é uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo essencial, que é a seguinte: por que Deus colocaria uma árvore lá no jardim? Imagine como seria bom. Não existe árvore do bem e do mal, ninguém come do fruto proibido, e nós estaríamos tendo essa conversa agora sob outras condições completamente diferentes. Provavelmente eu imagino que seria um churrasco, assim, todo mundo junto, um churrasco gostoso, né? Lembre-se do que nós conversamos na semana passada. Deus decidiu criar não um androide, não uma marionete, não um autômato. Deus decidiu criar seres humanos livres, conscientes e pessoais, feitos à sua imagem e semelhança. Agora pense nessa ilustração por um segundo. Isabela e eu marcamos a data do casamento. E então nós estamos lá diante do altar, diante do pastor. E aí o pastor faz aquela célebre pergunta: Isabela, você deseja receber esse homem bonito, gente boa que aqui está como o seu marido? E aí a Isabela abre a boca para responder e ela sente que eu coloco aqui debaixo da casaca, aqui bem sorrateiramente, uma pistola bem na costela dela. E ela sente que eu faço o clique da bala entrando na câmara e colo a pistola bem pertinho aqui das costelas dela. O que será que a Isabela vai responder? O que vocês acham? Ela vai dizer? Sim. Mas esse sim valeu alguma coisa? O que a Isabela não teve naquele exato momento? Escolha. Porque o amor, sem a possibilidade da rejeição, não é amor. Então, se você pensar no propósito de Deus, que é criar pessoas livres, a sua imagem e semelhança, que pudessem amá-lo, deveria haver uma porta de saída. Deveria existir uma possibilidade de rejeição. Erickson Millard, teólogo congregacional, ele diz assim: dentro dos propósitos soberanos que Deus criou, não nos admira que exista uma árvore do bem e do mal no jardim, porque essa era a única maneira de Deus dar ao homem a possibilidade de rejeitá-lo, para que então, se fosse amor verdadeiro. Tem de existir uma árvore do bem e do mal, tem de existir uma possibilidade de rejeição, e é justamente esse o ponto do ataque da serpente. Dietrich Bonhoeffer, um famoso teólogo luterano nascido na Alemanha, mártir morto pelos nazistas, ele diz no seu livro intitulado Tentação, que é um livro bastante cheio de insights sobre Gênesis 3 e Mateus capítulo 4, ele diz o seguinte: o alvo de toda tentação é um ataque à nossa comunhão com Deus. Aquilo que o diabo persegue diuturnamente é esfriar, esfacelar, desconectar, desanimar, deteriorar a nossa relação com Deus. Esse é o trabalho único e diuturno das forças opositoras da nossa relação com Deus. Para Bonhoeffer, a tentação não é apenas um apelo ao desejo humano, mas é um ataque frontal à nossa relação com Deus. Pense nisso. Quando você está se arrumando para vir ao encontro da comunidade, muitas vezes uma voz te aborda. Uma voz que diz assim: hoje você não precisa ir não. Você já sabe o que o pastor vai pregar, você já ouviu o podcast da semana. Hoje não, você está muito cansado do trabalho. O trabalho também é importante. Hoje não, você pode ficar um pouco em casa e você pode inclusive assistir o culto online, não tem nenhum problema. Hoje não, existem tantas vozes nos dissuadindo da caminhada cristã. Quando as pessoas vão se batizar, eu falo para elas: você está prestes a comprar uma briga que você desconhece que existe.
Porque milhares de coisas vão te desanimar, tentar te desanimar do seu compromisso com Jesus. Muitas coisas vão tentar bloquear o seu caminho, te desconectar da comunidade, te desconectar do tempo de oração, porque a tentação tem um foco preciso, definido, que é atacar a nossa comunhão com Deus, com o desânimo, com a dúvida, com a hesitação, com a incredulidade, tentando barrar o avanço da nossa jornada no seguimento de Jesus Cristo. Agora pense um pouco sobre como foi o processo da tentação. Como, de alguma maneira, existe, de fato, uma habilidade muito meticulosa em como a serpente conversa com Eva. Porque, veja bem, o comando foi dado ao homem antes da criação da mulher. Deus faz o pacto com o homem, depois ele cria a mulher. A serpente não aborda o homem, a serpente aborda a mulher. E ela diz assim: Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim? Puxando conversa. A mulher responde: Ele só nos proibiu comer de uma árvore do jardim, porque no dia que comermos dessa árvore nós morreremos. Qual é a frase que a serpente diz logo em seguida? É certo que vocês não vão morrer. Existe um processo muito meticuloso, à medida em que, em primeiro lugar, a serpente aborda a mulher de forma muito amigável e parece uma presença muito inocente, parece uma presença muito inofensiva e muito despretensiosa. Em segundo lugar, ela coloca em dúvida a própria palavra de Deus. Ela questiona o crédito e a credibilidade da afirmação que Deus havia feito. Em segundo lugar, ela questiona o caráter de Deus. Como se ela dissesse assim: não é verdade que vocês vão morrer, mas a verdade é que vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Como se a serpente dissesse: Deus diz ter dado tudo o que há de bom para vocês, mas ele guardou algumas coisas para ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa egoísta. Esse ataque, esse questionamento ao caráter de Deus, questionando consequentemente a provisão de Deus e a palavra de Deus, leva depois a um segundo passo, que é a minimização do pecado. Não, você não vai morrer, não vai acontecer nada de ruim. Em seguida a serpente passa a dourar a pílula, a dizer que eles terão alguma coisa que só pode ser encontrado naquele fruto. Um típico conhecimento que só existe naquele fruto. E em último lugar, o diabo usa a isca certa com uma proposta que é: seja o seu próprio Deus. Quando o texto chega nesse momento, nós começamos a perceber como essa história é tão antiga, mas ao mesmo tempo como ela se aconchega de uma forma tão objetiva ao nosso coração. Porque basicamente a voz da serpente hoje, ela é praticamente a voz da cultura. Pense comigo no que a cultura nos diz o tempo todo, todos os dias, de inúmeras formas. Alcance o sucesso, tenha dinheiro, tenha uma carreira, prove o seu próprio valor, não dependa de ninguém, faça o seu próprio tempo, crie a sua própria realidade. Nós somos empurrados o tempo todo para uma autossuficiência, para um lugar no qual nós provamos a nós mesmos, nós validamos a nós mesmos, nós criamos a nossa própria realidade, nós determinamos o nosso próprio tempo e dizemos: eu sou o meu próprio Deus. Eu faço, eu aconteço, eu sou o dono do meu nariz, eu não preciso de ninguém. Eu preciso de Deus para o quê? Eu moro num apartamento de milhões no Aquários. Eu tenho um bom salário, tenho um bom plano de saúde, tenho amigos poderosos em lugares distintos do network da cidade. Tenho influência. Preciso de Deus para quê? O que é que Deus pode fazer por mim que o meu dinheiro não pode fazer por mim? O que é que Deus poderia fazer por mim que o meu emprego e meu salário não podem fazer por mim? Tenho um dinheiro guardado no banco para alguma emergência. A ideia da serpente, ela se infiltrou absolutamente em todos os cantos da nossa sociedade. De tal maneira que nós fomos convencidos dessa ideia. Nós somos o nosso próprio Deus. Nós somos autossuficientes. Nós damos conta. You can do it.
Do it yourself. Qual é o resultado da tentação? O resultado da tentação é que, no final das contas, quando o homem e a mulher eles tomam do fruto, o que se abate sobre eles é totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Porque eles são imediatamente aterrorizados por uma onda pavorosa e escura de vergonha e de culpa que corre sobre eles. Eles se sentem inadequados agora um na presença do outro. E quando Deus vem visitá-los no jardim, eles são soterrados por uma culpa tamanha e por um medo tão vigoroso que eles se escondem de Deus atrás de árvores e arbustos. A serpente havia prometido que seria maravilhoso, mas o desfecho da história é absolutamente sombrio. E os nossos primeiros pais experimentam o medo, a culpa, a vergonha pela primeira vez nas suas vidas. Abraham Kuyper disse certa vez, comentando Gênesis, que as primeiras páginas de Gênesis contam a nossa história. As páginas de Gênesis não estão contando a história de um estranho. Essas páginas estão contando a nossa história. Deixa eu te falar um pouquinho, chegando no final da nossa reflexão, como eu acho que muitas vezes nós cristãos lemos esse texto. A minha percepção, tá? Eu não sei se você já viu algumas pinturas medievais sobre Adão, Eva e o fruto prometido, o fruto proibido. Nós pensamos que Adão e Eva são dois bobocas. Duas pessoas meio assim, inocentes, pegando o fruto como se não fosse nada e comendo do fruto como se fosse um ato mal pensado. Quase como se nós disséssemos, eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Foi um vacilo. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz? Que essas criaturas que foram criadas por Deus ficaram insatisfeitas com a sua condição de criatura. E elas viram no fruto algo que poderia torná-las independentes de Deus em todos os sentidos. Agora pense comigo, se muitas vezes nós também, como filhos de Adão e filhas de Eva, nós simplesmente vamos tomando decisões, vamos arregimentando a nossa vida, vamos tomando escolhas, vamos tocando os nossos negócios, vamos fazendo, vamos criando os nossos filhos e vamos seguindo com a vida, como se Deus não tivesse absolutamente nada a ver com isso. Pergunte a você mesmo qual foi a última vez que você orou pedindo direção a Deus para os seus negócios. Pergunte ao seu próprio coração qual foi a última vez que você colocou o seu casamento, os seus filhos, decisões pessoais na presença do Senhor, permitindo que Ele guie, que Ele conduza e que Ele faça. De alguma forma, nós continuamos trilhando o mesmo caminho. Nós continuamos inculcados com a ideia de que somos o nosso próprio Deus, de que somos autossuficientes e não precisamos de nada, de ninguém, nem do próprio Deus. Um último ponto que eu gostaria de trilhar junto com vocês nessa noite é o seguinte: como nós podemos vencer a tentação? Existem dois textos apenas na Bíblia que nos dão as engrenagens interiores de um processo de tentação espiritual. Esses textos são Gênesis 3, por um lado, a tentação de Adão, e a tentação do segundo Adão que aconteceu no deserto, a tentação de Jesus. E então, algumas coisas aparecem no texto bíblico com imensa clareza sobre como vencer a tentação, e eu queria compartilhá-las com vocês no final dessa reflexão. A primeira é a seguinte: Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Tentação, ele fala assim: não confie na sua própria força moral, nem na sua própria determinação para vencer a tentação, mas fundamente a sua confiança na vitória de Jesus sobre o tentador, porque Jesus venceu o diabo no deserto, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus, como nós nunca conseguiríamos ser em toda a nossa vida, mas também porque Jesus triunfou sobre o diabo na cruz, morrendo em nosso lugar.
Então a primeira coisa que o crente faz é mover a sua confiança para Jesus, lembrando que Jesus venceu o tentador e de que Jesus nos permite, por sua graça, vencer o tentador na nossa experiência subjetiva. Mas a segunda coisa é como nós podemos nos apropriar dessa vitória. Num momento da oração dominical, Jesus nos ensina a orar dizendo assim, vamos recitar todos juntos. Senhor, como diz, livra-nos de todo mal, não nos deixes cair em tentação. Vamos dizer essa frase todos juntos de novo? Não nos deixes cair em tentação. Pense um pouco sobre isso e no significado profundo disso para nós, enquanto uma oração que nós estamos colocando diante de Deus. Nós estamos dizendo para Deus, Senhor, nos ajuda, porque nós não conseguimos sozinhos. Nos ajuda porque nós precisamos da sua graça e do seu socorro para que nós estejamos firmes enquanto nós passamos pelo processo da tentação. Esse versículo ele é disputado pelos exegetas, porque ele tem dois sentidos possíveis. Um primeiro sentido é, quando nós estivermos sob tentação, não nos deixe cair, não nos deixe afundar no pecado. Mas uma outra possibilidade de leitura é, Senhor, não nos deixe sequer entrar na tentação. Quando Martim Lutero foi explicar o que é tentação para as crianças, à medida em que ele escrevia lá um catecismo menor, um catecismo para crianças, ele falou assim para as crianças: você consegue impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça? Qual é a resposta óbvia, igreja? Não. Mas você consegue impedir um passarinho de fazer um ninho na sua cabeça? Sim, porque um ninho ele não fica pronto do dia para a noite. Ele é o resultado de um processo meticuloso de pequenos avanços daquele passarinho naquela posição. Para dizer o seguinte, ninguém que se envolve com o alcoolismo chegou nesse ponto do dia para a noite. Ninguém que comete um adultério simplesmente trupicou em algum canto e cometeu isso do dia para a noite. Ninguém que se envolve com um esquema ilícito na empresa, dando mau testemunho da fé, se envolve num esquema sujo do dia para a noite. Foram pequenas concessões. Foi brincar com o pecado, foi acolher a tentação e dar ouvidos a essa voz. Essa voz que diz, não tem nada a ver. Vamos lá, vai ser muito legal. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Você vai sair ileso disso. Então, à medida em que nós oramos, nós exercitamos o nosso discernimento espiritual à luz da Escritura, para que nós possamos discernir essas vozes que nos rodeiam e como elas falam conosco e o que elas falam conosco. Jesus ensinou os discípulos do Getsemane dizendo o seguinte: orem porque porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele diz, vigiem em todo o tempo. Os nossos irmãos pentecostais usam isso como um refrão. E esse refrão é muito acertado. Vigia, varão. Vigia. Significa dizer o seguinte, exercite o seu discernimento espiritual. Exercite o seu discernimento espiritual. Na obra de Tolkien, existe um mago chamado Saruman. E o que acontece no desenvolvimento da trama do Senhor dos Anéis é que Saruman, ele vence. Sabe por quê? Porque ele vai falando. Ele vai falando e ele vai envolvendo os seus ouvintes na sua fala que é mansa. E ele vai enredando as pessoas com uma história, com uma narrativa. Essa ideia de Saruman, de que essa voz ela vai falando conosco, ela vai nos acalentando, essa voz ela vai insuflando os nossos desejos, vai pintando coisas paradisíacas na nossa cabeça, dizendo, você precisa ter isso, você precisa viver isso. Isso vai fazer você feliz, vai fazer você completo, isso vai fazer com que a tristeza vá embora, isso vai ser muito bom, e vai ser indolor, vai ser uma coisa irresponsável. Você não vai ser penalizado por absolutamente nada. Ninguém vai ver. Essa é a voz de Saruman. Eu não posso impedir um passarinho de voar sobre a minha cabeça.
mas eu posso impedir um passarinho de fazer um ninho sobre ela. Nós precisamos vigiar pessoalmente, vigiar comunitariamente. E eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: que bom que você está hoje à noite aqui. Porque vir ao encontro da comunidade é um ato de vigilância. Vir ao encontro e se expor à proclamação da palavra é um ato de vigilância. O que eu ouço de muitos crentes desigrejados é o seguinte: pastor, eu não preciso ir à igreja. Eu ouço sermões no YouTube, bons sermões. Eu leio a Bíblia em casa, pastor. Eu oro em casa. Eu não preciso da igreja para nada. Eu exercito minha fé cristã lá na minha casa. Mas, meus irmãos, o profeta Jeremias já disse há muitos séculos atrás que enganoso é o coração do homem e que o coração do homem é o quê? Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sabe o que acontece? É que quando nós exercitamos a nossa espiritualidade subjetiva, nós vamos aos poucos selecionando os textos, né? A gente gosta do Salmo 23, porque o Salmo 23 é tão gostoso de ler. A gente gosta do Salmo 91. A gente gosta de ouvir Jesus falando, não andeis ansiosos. Mas a gente não abre Tiago, por exemplo, que fala dos pecados da nossa língua. A gente não abre naqueles textos que nos confrontam e que nos machucam e que questionam a frieza da nossa fé e a dureza do nosso coração. Nós vamos transformando a Bíblia numa caixinha de promessas, onde a gente só lê o que gosta, só fica com o que acalenta o nosso coraçãozinho. Mas quando nós estamos aqui no encontro da comunidade, eu me exponho a ser machucado por um pregador que desfere golpes com a palavra de Deus. E é justamente para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para vigiar juntos. Nós estamos aqui para vigiar uns pelos outros. Então não se afaste da comunidade. Não se afaste da comunidade. Dietrich Bonhoeffer escreveu sobre isso dizendo o seguinte: aquele que se afasta da comunhão será prensado pelo diabo num canto, ouvirá verdades, ouvirá mentiras, até que pense que elas são verdades. Nós congregamos, primeiro em obediência ao mandamento da palavra de Deus. E em segundo lugar, porque sabemos que aqui nós estamos protegendo uns aos outros, guardando uns aos outros, vigiando juntos, à medida em que nós seguimos a Jesus. Senhor, nos fortalece. Essa é a nossa oração nessa noite. Porque todos nós estamos aqui diuturnamente num confronto diário com forças que desejam e aspiram o tempo todo nos desviar da tua vontade, esfriar o nosso relacionamento. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, à medida em que o Senhor nos sustenta no progresso da caminhada cristã. E obrigado porque todos os dias nós temos novas oportunidades de exercitar o nosso discernimento espiritual, de exercitar vigilância, diligência e, sobretudo, de sermos capacitados pelo Espírito Santo a exercermos o nosso discernimento espiritual. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos, nos unindo a todos aqueles irmãos que estão sendo de alguma maneira agora duramente atacados pelo diabo. Pessoas que estão tendo sua autoestima questionada, seu valor aplacado. Pessoas que estão sendo seduzidos e seduzidas em redes de mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele mentiu desde o princípio e sempre será assim. Nos lembra, Senhor Jesus, que não existe nenhum cristão sincero que não passe pelo vale da tentação. Mas nos lembra também da palavra que nós ouvimos hoje aqui, que Deus sempre provê resgate oportuno, de tal maneira que não nos ocorrerá uma tentação que esteja além das nossas forças. Mas aquele que está de pé, veja que não caia. Senhor, nos fortalece, nos desperta. E se nós temos brincado com o pecado, e se nós temos namorado a hipótese do pecado, e se nós temos permitido, Senhor, que um ninho seja construído na nossa cabeça, nos desperta, Senhor. Nos desperta antes que seja tarde, para que, cônscios, Senhor, do que está se operando à nossa volta, nós possamos voltar o nosso coração energicamente na direção do Calvário. Nós possamos depositar o nosso coração aos pés da cruz, pedindo
Nos torna fiéis a Ti, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos do tentador. Firma os nossos pés no Teu caminho. Nós oramos, Senhor, pedindo Tua graça. Nós oramos, Senhor, pedindo Teu favor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.